Com espírito? É, quase por espírito. Na verdade, Kátia, eles descobriram um tipo de carro e modelo de carro que eles conseguem desligar o alarme por fora. E olha a situação que esse bandido vai causar pra gente. Tem como desligar alarme de fora. A gente vai descobrir essa história. Quer ver essa imagem? Lá de Vargem Grande Paulista, em São Paulo. Você que tá fora aqui de São Paulo, pra vocês entenderem, mas acontece em qualquer lugar, ó. Tá lá o carro parado, o rapaz vem com o saquinho na mão, todo serelepe, cara. Veja só, quando a pessoa parece tonta, é o mais esperto, ó lá. Cínico que só, ó. Aí, de repente, ele baixa, ó. Ele abaixou pra quê? Então, Kátia, aí o grande mistério, ó. Pra furar o pneu. Ele não foi furar pneu, não, ó. Eu achei que ele ia roubar a lâmpada do farol, sabe? O farol, ó. O que ele tá fazendo? Não sei. Tá tirando para-choque. Se prepare com o que vai acontecer. Mas ele pôs de volta. Olha lá. Só que, de repente, agora, ó. Parece que ele pegou só alguma coisa que ele queria, não era? Olha agora, Kátia, a habilidade desse... Ah, ele tá abrindo... Ai, com aquele aramezinho. Ele pegou um arame do carro, então. Então, não me pareceu isso, não. É, porque ele pegou o arame e colocou ali. Você nunca esqueceu a chave dentro do carro? Já, que aí o cara vai. Mas, ó, agora, olha, e a tranquilidade dele, Kátia. Ele vai sair do carro de novo, ó. Oxe, Maria. Porque agora ele vai abrir o capô, tá? Do carro. Ah, vai fazer a ligação. Ligação direta, porque ele tem que levar o carro dali, né? Ele não queria só entrar. Mas pera um pouquinho. Ele tá nessa lerdeza pra ele ter certeza que ele... Tá na impunidade. Tá. Ainda tá embaixo da câmera. Embaixo da câmera. E se o dono do carro chega e fala, e aí, amorzinho, você tá fazendo o que aí? Então, agora, será que também não é um lugar que ele já marcou, já sabe que o carro fica ali tantas horas? Porque bandido pensa, né? Pro mal, eles pensam. É. Ó, mas você viu, ele fez a ligação direta ali. Entrou no carro e agora o que, que ele vai fazer? Vai embora, né? Vai. Olha lá. Olha isso. E o dono do carro não vai chegar? Kátia, o dono do carro não chega, quer dizer, quando chegar vai ficar arrasado. Mas a gente foi até atrás de um especialista para entender assim. Por que que ele conseguiu fazer isso? O que que ele pegou no carro? É o Coronel Roberto Aleves. Ah, então vamos ouvir o Coronel Roberto Aleves. Olha lá. Nós vimos na matéria a forma ardilosa com que o criminoso consegue desarticular o sistema de alarme do carro inicialmente, é a primeira coisa que ele faz. Depois ele tem o conhecimento do veículo, ele sabe exatamente no local da porta onde fica o sistema de trava do veículo para fazer a abertura. E dentro do veículo ele tem um decodificador. Eles levam, infelizmente, mesmo com a tecnologia moderna, que as chaves são praticamente eletrônicas, esses carros mais modernos, ele tem um decodificador ou tem um codificador novo. Ele desarticula um, que ele sabe onde fica, coloca o dele e aí ele tem a chave própria. Seria o mesmo que um chaveiro faria, caso você tivesse um problema com o seu veículo. Então são pessoas que conhecem do que estão fazendo. Infelizmente, gente, tem até tutoriais hoje que você encontra na internet ensinando a fazer esse tipo de manobra. Qualquer veículo, não importa, veículo importado, veículo nacional, não importa. Qualquer veículo pode ser alvo desses criminosos. O que muda é a forma, é o local, eventualmente, onde você vai desativar o alarme. Ele abre o capô porque esse é sistema e fica conectado num local que está dentro do próximo do motor. Se ele não fizer esse tipo de modificação, ele não consegue acessar o veículo. Depois que ele faz a articulação, ele coloca o seu novo codificador, liga o carro e vai embora como se nada tivesse acontecido. Então, infelizmente, todos os veículos podem ser alvos desses furtos, qualificados principalmente, que são por conhecimento, tem uma destreza especial. E o mais seguro que você pode fazer para evitar de ser vítima é buscar estacionamentos privados, locais onde você possa deixar o seu veículo em segurança. Na rua, seja o próprio veículo, seja o estepe, seja os pneus, que eles também têm como interesse, você vai ter, melhor instalar um lança-chamas dentro do carro. Ser, alvo desses criminosos. Surreal, tá? Desculpa, o coronel, como é o nome dele? É o Coronel Roberto Aleves. Roberto, pelo amor de Deus, a gente já paga IPVA, seguro do carro, a gente paga um monte de imposto, que no mínimo a gente devia ter segurança. Agora a gente tem que pagar um estacionamento, que aqui em São Paulo é o olho da cara. Primeira hora, depende do lugar, 15, 20 reais. Mas tem lugar que é caríssimo. Depois das outras horas, por quê? Porque senão o bandido pode roubar o carro da gente e aí o bandido continua solto. Não era mais fácil ir atrás do desgraçado que sabe fazer isso e prender ele? Prender ele. Agora, como é que tem tutorial na internet, essas coisas, E eu tava pensando o seguinte, não tem como então a gente... Eu vou procurar na internet.
Deve ter algum aparelhinho que bloqueia a ação desse aparelho dele. Do bandido. Mas olha como a gente vai ficando enlouquecido. Ah, mas a gente tem que ser meio bandido que nem ele, tem que pensar lá na frente. E ele vem com aquele saquinho, né? Você não dá nada pra ele, saquinho de supermercado, Dá sacolinha vontade de vazia. enfiar a cabeça dele no saquinho, né? Mas deve ter algum bloqueador desse de sinal, bloqueador de sinal de decodificador. Tanto conhecimento, né? Porque não usa pro bem o negócio. Porque o bicho é vagabundo. Tem que trabalhar, né? Porque o bicho é vagabundo. Eu acho que podia ter um codificador pra acabar com criminalidade. Sabe o que podia fazer? Na direção, ter ali um sistema que você põe um código. Se o cara não apertar o código certo, tem um lança-chamas. Ou sai uma naja do porta-luvas. A naja, tadinha da bicha. Ela vai ficar presa no carro horas. Não pode, desculpe. A ideia do lança-chamas acho que seria uma boa, acho né, que é bacana. Ou então aqueles facão assim que tinha no Indiana Jones. Ih, apertou o botão errado, pra limpar tudo aquele sangue do carro, vai ser um terror. Gente, a gente tá levando pra brincadeira, porque vou te falar uma coisa, é desesperador. E se ele sabe de tudo isso, que tem tutorial e o diabo a quatro, por que não bloqueia na internet esse tipo de tutorial? Proíbe as plataformas. Porque não indicia quem é o responsável pela plataforma de liberar esse tipo de postagem, porque é só bloquear palavras, bloquear. Essa ação não é difícil. É porque eles postam no sentido de dicas pra você resolver o seu problema, mas as pessoas usam pro caminho errado, né? Resolver seu problema é chamar o chaveiro. Exatamente. Ponto. Faz uma lista de chaveiros da cidade. E você que vê